Lacrar, verbo transitivo direto. Selar, fechar completamente com lacre, com um tipo de cola usada para selar ou fechar cartas. Prender, fechar ou fixar uma coisa por completo. A gíria surgiu em algum lugar entre 2010 e 2013 entre os nichos LGBT, mas foi popularizada pela personagem Roma Gaga ao se referir à cantora Britney Spears. Dizer que alguém lacrou significa que a pessoa encerrou o assunto. Ela não apenas calou a boca de quem se opunha a ela, mas lacrou a boca. Venceu a discussão de tal modo que se tornou impossível o adversário responder. Sim, lacrou e mitou são bem parecidos, tanto semanticamente como socialmente. Calma, você já vai entender. Aliás, a palavra mitar não existe oficialmente como verbete nos dicionários, é um neologismo contemporâneo. Por muito tempo, o termo lacrar virou um código entre as pessoas com um posicionamento mais à esquerda para fingir que venceram uma discussão. A pessoa falava uma frase pronta aqui, um fascista ali, alguma coisa que o Leandro Carnal falou acolá e pronto. Gritos de lacrou surgiam, ainda que nada estivesse lacrado e a discussão devesse ter continuado. A expressão começou a cair em desuso depois que os grupos de direita conseguiram apontar o quão sem sentido e involuntariamente cômica a lacração tinha se tornado. Essa definição que eu dei pro lacrar e a história de como a expressão foi de gíria gay pra manifestação política e então tentativa de calar o adversário pra virar uma chacota, um meme, não tá no dicionário. No dicionário tá só aquela descrição retona e quadrada que eu dei no início. Há algum tempo houve uma discussão que, apesar do cerne dela ser a homofobia, ou seja, um tema ainda atual, eu não tenho visto mais. O brasileiro decidiu discutir se 2 homens ou 2 mulheres poderiam ser considerados um casal. E entre o ativista LGBT berrando e o tiozão do Zap achando que comparar seres humanos a tomadas ou porco e parafuso é algo genial, tinha um argumento que me deixava furibundo. Com licença, mas você foi refutado pelo dicionário. E sempre que aparecia alguém para dizer que uma definição do dicionário não era o bastante para responder a demanda complexa de toda uma sociedade, então vinha o coro. Ah, mas agora você quer mudar o dicionário? Sim, é isso mesmo. E qual o problema de querer mudar o dicionário? O dicionário virou Bíblia agora, com leis imutáveis de mais de 2000 anos? Parece que as pessoas esqueceram o que de fato é um dicionário. O dicionário não é um livrinho de regras que define o que as coisas significam. Não. O dicionário é só um livro que cataloga os significados que nós damos às palavras. Não é o dicionário que mediz o significado das palavras. Eu é quem digo o significado para o dicionário. Por exemplo, no dicionário consta que pressa significa ausência de calma, falta de paciência, impaciência, precipitação. Sabe quem decidiu que esse era o significado de pressa? Pensa aí, foram as folhas do dicionário? Foi um grupo de linguistas? Ou fomos nós enquanto sociedade? O dicionário é apenas um registro do significado que nós escolhemos. Alguma vez você viu alguém se referir a algo como sinistro e repreendeu dizendo: "Ei, você é canhoto porque sinistro é canhoto. Você quer mudar o dicionário agora?" Armário, por exemplo, tem esse nome porque era a cômoda onde costumava se guardar armas. Com a mudança social, a propaganda desarmamentista e o desuso de armamento, a palavra ganhou um novo significado. Armário hoje é onde guardamos a sexualidade reprimida. Pois é, por que eu tô falando isso se o título do vídeo é sobre racismo? Porque tem algum tempo já que essa discussão sobre existir ou não racismo com branco anda esquentando cada vez mais, né? E se você me segue, sabe que meu problema nunca foi discordar, seja mortadela ou coxinha, seja comunista ou fascista, o problema é usar argumento ruim. Falácias. Eu tenho um vídeo só sobre isso, clica aqui no card ou verifica o link na descrição. E dentre os argumentos ruins, um se destaca facilmente como sangue na neve. O pessoal que cita o dicionário para apoiar a sua argumentação. Por si só, essa ideia já não se sustenta porque a discussão nunca é sobre o significado das palavras, mas sobre fatos acontecerem ou não. E é sobre isso que eu quero falar. Se me permitem, vamos dar continuidade à série de vídeos que eu chamo de Felipe dando pitaco em assuntos polêmicos para deixar pessoas irritadas dizendo: "Ai meu Deus, eu estou me descrevendo em 3, 2, 1. Como você ousa discordar de mim? A minha mãe disse que ninguém pode discordar de mim porque eu sou uma criança mimada e que eu vou dar dislike. Aí eu vou dar dislike porque você não pode discordar de mim. Aí não pode discordar de mim." Eu não ligo. Episódio de hoje, Omsicar. Que no caso é racismo ao contrário. É o racismo reverso ao contrário, de trás pra frente, do mundo invertido. E o que eu tenho pra dizer é que quem diz que não existe racismo com branco está
errado. O problema é que quem diz que existe tá mais errado ainda. Então, vamos lá. O racismo é uma questão social e se apegar um verbete do dicionário é reduzir a discussão ao nível intelectual mais baixo possível. Eu posso dar o exemplo da palavra teoria. Na ciência, a teoria é o último grau comprobatório de um entendimento científico. Só tá abaixo da lei científica. A lei descreve, a teoria explica. E ainda tem gente que usa teoria como tá no dicionário, o que se desenvolve por suposição, de teor hipotético. Olha, eu tenho uma teoria de que a mulher do Márcio tá dando pro carteiro. Mas se você vai discutir ciência, você vai usar o dicionário ou a terminologia científica? Então, se o assunto é o comportamento da sociedade, vamos usar o dicionário ou a terminologia da sociologia? Tendo isso entendido, vamos ao que importa de fato. Geralmente, quando alguém abre a boca para dizer que não existe racismo com branco, o que vem junto é o ato de deslegitimar a violência sofrida por uma pessoa branca, o que definitivamente é um fato. Tem que ser idiota para negar que brancos têm problemas ou que uma pessoa negra poderia agir com agressividade em relação a outra pessoa por causa da pele. Em alguns países da África existem literalmente grupos de extermínio de pessoas brancas. Claro que essas relações raciais e sociais são assuntos extremamente complexos que eu não vou abordar aqui. Pro bem da explicação, vamos nos ater ao que a pessoa quer dizer quando diz que existe racismo com branco. Quando uma pessoa entra nesse mérito de desmentir quem diz que branco sofre racismo, você acha mesmo que ela tá se preocupando em ensinar alguma coisa? Você acha que a preocupação dela é trazer esclarecimento a quem ainda tem um conceito errado sobre o que é racismo? Não, essa pessoa quer lacrar. E como todos os problemas que esse pessoal de esquerda jura combater, infelizmente, eles são os principais deslegitimadores, que é inclusive uma palavra que eu acabei de inventar. Não gostou? Reclama com a Aurélio. Levantar essa bandeira de forma vazia é contraproducente e pode render meia dúzia de aplausos da sua turminha de humanas, mas não colabora em nada pro problema de verdade. Só traz mais animosidade e a recusa de alguém querer te ouvir. Sabe por quê? Porque você deixou de ser uma pessoa que vale a pena escutar e virou mais um lacrador. E ninguém mais tem paciência para ouvir lacrador. Do ponto de vista sociológico, é preciso que a sociedade construa uma hierarquia e retire o poder da mão de um grupo étnico para que ele seja vítima de racismo. Algo que não aconteceu com os caucasianos aqui no Brasil. Sim, isso inclui imigrantes japoneses, italianos e afins, e que praticamente não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Os grupos étnicos que possuem histórico de violência, massacre, supressão de direitos são negros e indígenas. Sim, eu sei que vários povos brancos sofreram isso, mas aqui não se contesta especificamente o que aconteceu, mas o registro do que aconteceu e a consequência atual do que aconteceu. Você já ouviu falar sobre a Trilha das Lágrimas nos Estados Unidos? Isso não é meme de WhatsApp, é história. Então, eu vou cobrar que você se mantenha no campo científico. Você traz os negros de outro continente, escraviza eles, os reproduz como animais e depois simplesmente solta com uma mão na frente e outra atrás. O resultado disso é uma bola de neve que ninguém ainda teve vergonha na cara de bater de frente e resolver, porque é muito mais fácil chamar de vitimismo e colocar a culpa em quem não tá com poder nas mãos. Os estereótipos que são fruto desse fato histórico é o racismo. E é por isso que toda violência que um branco sofre é triste e deve ser combatida com o rigor da lei. O agressor deve ser identificado e punido independente se ele é branco ou preto, mas carrega apenas o peso daquele fato da violência, e não o peso histórico de uma sociedade que legitima o comportamento que marginaliza negros. O que eu tô querendo dizer é que no final das contas, o nome que a gente dá não tem diferença. Contanto que você entenda que quando o assunto é preconceito, o preto sempre vai estar em desvantagem. Quando rola essa discussão, a questão não é sobre um tá certo e o outro tá errado, mas o fato de que vocês não estão falando da mesma coisa. Por exemplo, o Monark entrou numa polêmica recentemente por defender essa ideia de racismo com branco. Ele tá simplesmente exercendo o direito dele de opinar sobre o que ele quiser. Mas aí eu fiz uma busca com as palavras racismo e racista em todo o perfil do Twitter dele e eu percebi que esse é o único caso que ele se manifesta. Você consegue entender que o único momento que você fala sobre racismo, o único momento em que questões raciais te incomodam é para defender brancos, enquanto negros são excluídos, marginalizados, torturados e mortos em uma escala infinitamente maior, mas simplesmente não te choca o suficiente para falar do assunto? Você não acha isso um tanto esquisito?
É só você perceber, racismo com branco literalmente nunca é o assunto. Se houvesse um militante do tipo, eu até respeitaria ele e chamaria pra conversar, pra entender o que ele quer dizer. Mas você nunca vai ver alguém realmente preocupado com brancos. Isso só é assunto quando você cita uma agressão sofrida por negros. Pô, você viu? A polícia matou o cara preto porque tava com uma furadeira. Ah, mas os brancos também sofrem racismo. Tá bom, cara, mas é que, ó, ali, aquela velha chamou o entregador de macaco. Ah, mas e os brancos, hein? Os brancos também sofrem racismo. Eu entendi, mas é que, olha, ó, os caras estão tacando uma banana no jogador negro. Ah, é, mas é aquela vez que falaram que branco não pode fazer rap. Falaram que branco dança mal, cara. Olha que preconceito. Isso aí é preconceito, isso aí é puro racismo, muito racismo. Se você não consegue entender o que acontece ao seu redor e perceber a diferença da gravidade das duas situações, você precisa dar uma pausa, respirar, abandonar um pouco as paixões e melhorar a sua percepção. Você por acaso é o tipo de pessoa que tem uma goteira na sala e um cano quebrado na cozinha e diz: epa, peraí, também não vamos dar privilégios pra cozinha, né? São 2 vazamentos, vamos tratar igualzinho. Ou pior, imagina, não vamos fazer nada. Ó, primeiro vamos ficar aqui com água até o joelho discutindo se goteira pode ou não pode ser chamada de vazamento, que tal? Se você tem tempo pra isso, sinto muito, eu não tenho. Infelizmente, meu amigo, o mundo também não. Eu vou te dar mais um exemplo aqui pra gente encerrar. A taxa de suicídio é 4 vezes maior entre homens do que entre mulheres. E a minha voz está desaparecendo por gravar muito. Suicídio é a segunda principal causa de morte entre homens de 10 a 35 anos. E aí, o que você acha disso? A gente deve falar que mulher, velho, bicho também sofre depressão e que se dane? Ou a gente deve gastar um pouco mais de energia para entender por que isso está acontecendo e reagir, lutar contra isso. Nós não vamos ignorar mulheres com depressão, mas a gente pode concordar que o fato de o suicídio estar levando muito mais homens merece uma atenção mais específica e direcionada? Ou você vai ficar nessas discussões idiotas no Twitter que não levam a lugar nenhum, enquanto homens continuam se matando? Eu tenho certeza que você concorda. E se você concorda, é só migrar esse raciocínio pro racismo. Existem 2 tipos de pessoas, as que são racistas e as que não são racistas. E se você é racista, eu espero que você tenha uma morte dolorosa. E se você não é racista, eu espero que você lute contra isso. Lute contra o racismo. Coloca empenho para denunciar, expor e cobrar o racismo com negros com o mesmo empenho que você defende o racismo com branco. Eu tenho certeza que se você fizer isso, nenhum militante desse chato pra caramba vai ter a moral de te cobrar. E se cobrar, pode me chamar que eu vou ficar do seu lado e apontar a hipocrisia. Porque se você só fala de racismo com branco quando estão falando de racismo com negros, será que é porque esse é um assunto que você não quer entrar porque você tem medo de perder alguma coisa? E aí a única saída que você encontra é deslegitimar o discurso da outra pessoa? Então tudo que eu peço é, esquece nem que seja por um segundo essa galera chata de esquerda que vive gritando a plenos pulmões que literalmente qualquer coisa é racismo. Você acha que as pessoas se influenciam por eles? Pode ser que você esteja sendo influenciado. Às vezes por causa da sua birra com essa galera chata, você pode estar muito bem passando pano e dando legitimidade para racista de verdade. Não deixe que te chamem tanto de racista até que você vire um de fato. O significado das palavras muda de acordo com a sociedade que as usa. A maior prova disso é que o lacrar que eu citei lá no início ganhou um novo significado. Agora, a palavra virou arma na mão de quem era atingido por ela. Por exemplo, eu faço esse vídeo explanando uma argumentação durante mais de 10 minutos e eu te garanto que vai ter alguém que vai falar: nossa, olha lá, o Felipe tá querendo lacrar. E vai sair cantando como se tivesse respondido alguma coisa do que eu falei nesse vídeo, quando simplesmente cagou no tabuleiro. E por hoje é só. Muito obrigado por assistir até aqui, galera. Compartilha esse vídeo, espalha a palavra e fui. Para com essa porra aí, maluco. Você é branco. Você é branco.